A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, já temos os instrumentos normais, agora a flauta doce. Falta-nos o violino, o saxofone, o pistão e por aí vai. Até uma orquestra de câmara completa para a honra e glória do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, eu convido a todos a se colocar de pé neste momento, abrirmos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Vamos fazer uma leitura em conjunto destes 3 versículos. Leiamos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai querido, fala profundamente aos nossos corações nesta noite e nos alimenta com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós temos aqui um texto do profeta Isaías, escrito 700 anos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez e provavelmente o maior de todos os profetas no Antigo Testamento. Um homem de Deus. Um homem que foi extremamente usado de uma maneira expressiva pelo Senhor para trazer uma mensagem dura ao seu povo. Aliás, sempre que Deus levantava um profeta, era para trazer mensagens duras. Mas não pensem que o Deus eterno, Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus, como dizia Platão, um Deus demoníaco, ou como ele mesmo usou a palavra, demiurgo. Mas é um Deus compassivo, mas que se indigna com o pecado do seu povo. Hoje pela manhã pregamos sobre a oração de Davi, arrependido depois do seu pecado contra Batseba, contra Deus, no adultério contra Batseba e no assassinato do seu marido Urias. Vimos a importância de uma confissão sincera e as características que levam o crente, quando arrependido do seu pecado, confessa a Deus, pede pela sua misericórdia, sua restauração. Nesta noite nós temos um texto que não é tão diferente, mas não é uma confissão de pecados. Mas é um Deus que está irado contra o seu povo. Povo que ele chamou para ser santo. Povo que ele chamou para viver em pureza e santidade de vida na sua presença. Povo
amado de uma forma muito especial. Não porque este povo merecesse o seu amor, mas porque ele devotou amor, mesmo assim era este povo. Aliás, ainda somos assim diante de Deus. Não merecemos o amor de Deus, mas pela graça de Jesus, em Jesus e por Jesus, nós somos feitos merecedores desse amor. Aqui Deus levanta o profeta Isaías, homem de nobreza, homem estudado, homem afeito à vida cotidiana do seu povo, mas ao mesmo tempo à vida palaciana. Com a sua cultura, com a sua importância dentro da sociedade da sua época, Deus o chama para uma missão espinhosa. Que missão foi esta? Apontar o dedo para o seu povo, por causa do seu pecado. Perceba, meus queridos irmãos, que já no início do capítulo 1, Deus já mostra o porquê convocou Isaías, comissionou Isaías e enviou Isaías para o povo de Israel. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E o que é que Deus agora está falando? Ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me conhece. São palavras de indignação. São palavras, eu não diria de raiva, mas poderíamos chamar palavras de raiva, de ira. Deus então faz um comparativo entre a sua pessoa e os animais. E ele então vai dizer: eu criei este povo, eu tomei ele pela mão. O povo insignificante, pequenininho, nada tinha a me oferecer, era idólatra. E eu os chamei, eu os engrandeci, eu os fiz prosperar. Mas o que está acontecendo? O povo virou as costas para mim. O povo desistiu de ter relacionamento comigo. O povo passou a não me conhecer. O povo está completamente ignorante da minha vontade sobre a sua vida e sobre a nação. E aí ele diz que o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece aquele a quem o chamou. Ele diz então que os outros animais conhecem o seu dono, mas Israel desistiu de o conhecer, já não sabe quem é Deus. É interessante, meus queridos e amados irmãos, o como Deus demonstra essa sua indignação, trazendo essa mensagem dura. E ele estabelece o ápice da sua indignação no versículo 4 do capítulo 1. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Esse voltar para trás é como o boi ruminante ou o cachorro que rumina aquilo que comeu e depois volta para comer tudo aquilo que ele jogou para fora. Assim era o povo de Israel na presença de Deus.
A mensagem de Deus é contra o pecado do seu povo. Dos versículos 11 a 13, nós temos uma descrição desta mensagem, desta indignação de Deus. Mas pela graça de Deus, meus amados, o Senhor Deus não terminou esta primeira fase da sua mensagem no destilar da sua ira. No versículo 18 ao versículo 20, o Senhor Deus mostra que Ele é um Deus compassivo. Embora irado com o pecado do seu povo, embora ao caos espiritual em que se meteu o seu povo, a bondade de Deus extravasa a sua ira, a sua indignação. E Ele faz um convite ao seu povo, um convite à salvação. Eu agora gostaria que os irmãos voltassem a sua atenção para o versículo 18, que nós lemos há pouco. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A mensagem da salvação, o convite à salvação do seu povo, começa pelas palavras bondosas de Deus: vinde então. E por que vinde então? Porque Deus entrou em litígio com o seu povo. Ele expõe na cara do seu povo os seus pecados, a sua transgressão, a sua sujidade, a sua imoralidade espiritual, como frisei hoje pela manhã. Aqui está um Deus que está completamente indignado pela ignorância espiritual do seu povo e a tendência teimosa em deixar de conhecer as verdades exaradas na palavra do Senhor. Lá em Miqueias, o Senhor vai dizer o que é que o Senhor requer de vós. E Deus, então, diz exatamente o que Deus requer de nós: que sejamos fiéis a Ele, que sejamos misericordiosos, íntegros de coração. Mas aqui o povo tem esquecido as mensagens dos seus profetas, mas ao mesmo tempo encontra na pessoa do Senhor Deus um ser extremamente bondoso, que apesar da sua indignação, Ele convida o seu povo a voltar-se para Ele, a parar um pouco e prestar atenção nas palavras do Senhor, porque o Senhor tem um convite maravilhoso a fazer para o seu povo. O povo estava indo para o precipício, mas ainda havia esperança, a graça de Deus. O povo estava rejeitando a misericórdia, o amor, a bondade de Deus, mas ainda havia no coração do Senhor suficiente amor para voltar-se para este povo, não com os olhos da sua ira, mas com os olhos da sua benignidade, e oferecer salvação, um retorno festivo, amoroso, alegre para o seu povo. Por isso ele vem e diz: vinde, pois, vinde e arrazoemos. Aqui está uma palavra extremamente emblemática. Arrazoar, arguir, não significa simplesmente entrar em confronto com o Senhor, ou simplesmente ter uma conversa racional entre duas ou mais pessoas acerca de pontos de vista diferentes. Mas o arrazoar aqui é praticamente um imperativo.
uma ordenança de Deus. Vinde, não há um meio termo, não há uma variante, não há um segundo caminho a seguir. Parem e venham até mim, para que possamos discutir a situação de vocês. É uma conversa racional. É a colocação dos pontos nos is, o preto no branco. Eu sou o Senhor e vocês são o meu povo. Eu sou o vosso Deus e vocês são os meus servos. Eu sou o seu pai e vocês são os meus filhos. E eu vos dei uma ordem, cumpra-os. O convite à salvação, ela tem a motivação em Deus do seu favor gracioso. É pela graça, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos salvos, e não pelas nossas obras, mas pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Portanto, o Senhor convida o seu povo a voltar para Ele, a abraçar o benefício da sua restauração e da sua salvação. Abra sua Bíblia, lá no livro de Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, capítulo 3 de Romanos, versículos de 24 a 25. Vamos ler todos juntos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Perceba, meus amados irmãos, que é pela graça que nós somos salvos, e não por aquilo que nós fazemos diante do nosso Deus. Logicamente, aquilo que fazemos é pecar contra o Senhor. Davi reconheceu isso pelo seu coração propenso ao pecado. Davi sabia das consequências dos seus pecados. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, como um ser humano, era falho e era pecador, e tinha sempre no sangue a propensão para pecar contra Deus. Por isso, no Salmo 51, ele faz essa declaração: compadece-te de mim, ó Deus. É pela graça que nós obtemos a salvação, não pelos nossos méritos. É pela graça em Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz, no seu sangue derramado, que eu e você obtemos de Deus o perdão dos nossos pecados e a salvação. Somos restaurados à vida, à comunhão de Deus, quando aceitamos o convite da salvação pela graça do Senhor. Mas, amados, ainda o versículo 18 nos chama a uma segunda implicação deste convite à salvação. Perceba que no versículo 18, o Senhor Deus está dizendo ao seu povo que depois de arrazoar com Ele, depois de discutirem o propósito da reunião, da conversa, da inquisição feita pelo próprio Deus, apesar de serem declarados pecadores, culpados pelos pecados, há uma promessa de Deus.
E esta promessa, ela é feita ao seu povo através de uma linguagem figurada. Diz o Senhor Deus ainda no versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Aqui está praticamente uma poesia hebraica, aonde o autor utiliza as mesmas palavras com o mesmo sentido, embora escritas de maneira diferentes. Escarlata e carmesim, vermelho, púrpura, vermelho ativo, muito forte, era a cor da escarlata. Mas a escarlata, a cor vermelha escarlata, não era um vermelho qualquer, era um vermelho derivado de um verme, de uma larva. E esta larva se chamava carmesim. E Deus está juntando aqui cor e larva, porque era da larva do carmesim que se extraía o ingrediente, a matéria-prima para se fazer a cor púrpura escarlata, a cor vermelha ativa, forte, vibrante. Deus está dizendo ao seu povo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eu os tornarei branco como a neve. Eu os tornarei mais puro. E aqui está o segundo sentido do convite à salvação. Se no primeiro que é mediante o volver de Deus sobre nós, pela sua graça, ou seja, o seu favor imerecido, que Ele nos convida a receber a salvação. O convite à salvação tem como base as verdades reveladas na sua palavra. Jamais chegaremos ao conhecimento de Deus. Jamais saberemos as diretrizes de Deus, a ordenança de Deus, a determinação de Deus para as nossas vidas, se não conhecermos verdadeiramente esse Deus através da sua santa e divina palavra. É por isso que nós batemos tanto em conhecer a palavra de Deus. O estudo sistemático da palavra. Não é preciso ir a um seminário, mas é necessário que no nosso dia a dia encontremos tempo minimamente suficiente para conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus significa aprender dele, a sua vontade para a nossa vida. Quando olhamos para aquilo que Deus deseja de mim e de você, só poderemos obedecer se nós, se nós realmente nos aprofundarmos, gastarmos tempo com a leitura, meditação e estudo da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar os subsídios necessários, debaixo da unção do seu Espírito, da direção do seu Espírito, do guiar pelas mãos do seu Espírito, que compreenderemos o ser de Deus, que vamos tomar consciência de que somos pecadores e necessitamos desta graça maravilhosa que nos salva, que nos perdoa, que nos redime, que nos justifica. E vamos compreender também que somente em Cristo Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, somos capazes de sermos restaurados à presença santa do nosso Deus. Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16.
Versículo 17. Mateus 16, versículo 17. Eu convido a todos a ler juntos este versículo. Leiamos. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não é a nossa capacidade humana de aprender conceitos, de conceber verdades. Não estamos estudando meramente conceitos científicos, técnicos para aplicar a vida. Aonde o nosso esforço cognitivo, intelectual, a disposição para aprender, vai nos levar ao conhecimento. São verdades espirituais, verdades que só a Deus pertencem, verdades que podem transformar a nossa vida e nos fazer vitoriosos na presença de Deus, mas ao mesmo tempo pode derrubar um no chão e extinguir a vida em si. Essas verdades que a palavra de Deus nos conclama a conhecer, não podem ser conhecidas pelo esforço humano apenas, mas pela unção do Espírito em nós, pela ação da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus sobre a vida do pecador. É Ele quem nos abre os olhos do Espírito, é Ele quem arranca de nós as escamas dos nossos olhos espirituais, é Ele quem nos abre os ouvidos da mente para que o compreendamos, para que o enxergamos, para que o aprendemos. É pela ação do Espírito em nós que vamos chegar à presença de Deus. É pela misericórdia de Deus, através daquilo que aprendemos na sua palavra, que tomamos posse, como diz o apóstolo Paulo, da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas o convite à salvação feita por Deus através do profeta Isaías, para que o seu povo fosse restaurado, tem uma terceira verdade a ser seguida. Tem um terceiro princípio a ser observado. É que se é mediante a graça, nós não podemos comprá-la, é um favor de Deus, é nos dado de graça, é Deus se inclinando para o pecador, para o seu povo que está em pecado e convidando-o a retornar ao redil do Senhor. Mas é também quando nós nos debruçamos sobre a palavra dele e nos aprofundamos em conhecê-lo através da unção do seu Espírito, que nos apropriamos da sua salvação. Não há outro caminho. Mas a terceira verdade é que ela é assegurada pela fé, mediante a nossa obediência. O convite à salvação só nos será dado quando, pela fé, e uma fé obediente, nos posicionarmos diante de Deus para assegurarmos a nossa salvação. Sabe, queridos, Deus faz um contraste maravilhoso entre aquilo que é estar na vontade de Deus e aquilo que significa viver fora da vontade de Deus. O convite à salvação é para todos, mas só será assegurado àqueles que lhe obedecerem. O convite à salvação pode ser
adquirido por todos, mas só poderão tomar posse dele, usufruir dele, aqueles que respondem afirmativamente ao seu chamado. Não há barganhas com Deus. Quando Deus nos chama para fazer parte da sua igreja, do seu povo, quando Deus nos transforma em sacerdotes espirituais, há uma ordem a ser cumprida. Há um processo a ser seguido. Há uma liturgia para ser tomada posse pelo crente e vivida por ela. Nós, seres humanos, também nós temos as nossas liturgias. Quando ainda na faculdade, estudando direito, no curso de administração, um dos professores juízes aqui na cidade olhou para nós e disse: vocês, fim de semana, botam um chinelo, põem uma bermuda, põem uma camiseta e vão para a praia, ou vão para o comércio, vão à rua. Mas nós, juízes, temos uma liturgia a ser seguida. Mesmo estando de férias, mesmo estando de folga, não podemos deixar de lado essa liturgia. A nossa vestimenta deve ser condizente, não com a nossa pessoa, mas com aquilo que somos diante da sociedade. Quando Deus chamou Moisés e disse que separa o teu irmão Arão, unge-o com óleo, prepara-lhes vestes apropriadas, para que ele possa se apresentar diante de mim e interceder por ele, pelo povo, e levantar as ofertas do povo em seu favor. Havia uma liturgia a ser seguida. E era a obediência a essa liturgia que garantia a validade sacerdotal ao irmão de Moisés, Arão. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, há uma liturgia também a ser seguida. Quando nos reunimos como igreja na presença do Senhor, há uma liturgia a ser seguida. Porque nós estamos diante de um Deus santo, um Deus rigoroso, um Deus cuja vontade não muda, um Deus cuja palavra não muda, um Deus cujo sentimento não muda, um Deus cujos propósitos não mudam. É Ele quem determina a nossa vida. É Ele quem determina a nossa maneira de falar, pura e santa na sua presença. É Ele quem determina como eu e você devemos caminhar neste mundo vil, cheio de pecados e de idólatras. É Ele quem determina como devemos cultuá-lo na sua presença. E se existe algo que Deus odeia, é quando fugimos da liturgia e colocamos na sua presença fogo estranho. Por isso o apóstolo Paulo, quando está dando orientação sobre a ceia, lá no capítulo 11, ele vai dizer, a partir do versículo 23, diz: da forma como eu recebi do Senhor, eu vos entrego. E traz toda uma instrução litúrgica para se participar da ceia. O convite à salvação tem a sua liturgia. É um meio de graça, é pela graça. É pelo conhecimento de Deus exarado da sua palavra que nós tomamos conhecimento da nossa salvação, daquilo que Deus tem preparado para nós, uma vida gloriosa na sua presença,
sermos libertados de todas as nossas dores, de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas tristezas, para viver eternamente com Ele em glória. Mas para isso, há uma liturgia. É preciso viver de maneira pura e santa na sua presença. E ele então faz esse contraste. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17, adiante um pouco, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vejamos todos juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui é um raio-x da nossa natureza. Se não for a graça de Deus e a palavra de Deus em nós, essa natureza jamais será mudada. Mas o contraste está exatamente quando o próprio Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos e para aqueles que o rodeiam. Abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Leiamos todos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos ler novamente? Por isso, quem crê no Filho, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sim, queridos, não é por aquilo que achamos que deve ser, mas por aquilo que Deus determinou e requer que eu e você façamos na sua presença. O convite à salvação é pela graça de Deus. O convite à salvação é conquistado através do conhecimento das ordenanças de Deus para a nossa vida. Convite à salvação é assegurado quando respondemos positivamente a este convite gracioso, maravilhoso, amoroso e redentivo do nosso Deus. Não sei como você está aqui hoje. Não sei quais são as suas lutas, seus problemas. Como está a sua reação diante desse Deus maravilhoso? Se o seu coração está cheio de dúvidas, como estão essas dúvidas? O que você tem feito com suas dúvidas? Buscado cognitivamente resolvê-las pelo conhecimento humano? Ou dobrar os seus joelhos para suplicar a graça de Deus na sua vida? Não sei como você estará aqui hoje, desejoso de reverter a situação da sua vida. Coração entristecido, coração magoado, coração endurecido, coração despedaçado. Mas não encontrou ainda o lenitivo. Está perdido em seus sentimentos, sentimentos raivosos, sentimentos irados, sentimentos de ódio. Não sei como está a sua vida. Mas o Senhor tem um convite para você nesta noite. É um convite de restauração da alma. Não é um convite para a salvação, para te livrar do inferno, porque acredito que você que está aqui hoje conhece a Deus e foi resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas há um convite ao livramento, à salvação,
aos queixumes da alma, às feridas da alma. É um convite a ser curado pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, assegurado por uma resposta positiva ao seu chamado. Eu quero convidá-lo a se colocar de joelhos neste momento, aqueles que puderem, e por alguns instantes abrir o coração para Deus. E se você está sentindo o coração apertado, clama a este Deus maravilhoso. Aceite o seu convite de colocar a sua vida, todo o seu caminho em sua presença, confiar nele e descansar nele. Tome posse da graça de Deus na sua vida. Ó Deus querido e amado, mais uma vez, de joelhos em terra na Tua presença, compungidos pela Tua graça, pelo Teu amor, tocados, lavados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz, alimentados pelo conhecimento da Tua palavra em nossos corações, mas ao mesmo tempo coração pesado, espírito cambaleante, trôpegos em nosso andar diante de Ti por causa das nossas falhas, pelo peso do que a vida moderna coloca sobre nós, pelo fardo que nos faz carregar diante de Ti. Ó Pai querido e amado, nesta noite, ajoelhados na Tua presença, o Teu povo deposita aos Teus pés nossas dores, nossas tristezas, nossas preocupações, todo o fardo que pesa sobre os nossos ombros. Colocamos aos Teus pés, diante do Teu altar, ó Deus querido e amado, os desejos de nosso coração, os objetivos de nossas vidas.
nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, mas principalmente o teu povo. E suplicamos que sejamos merecedores do teu convite para a salvação de todas essas coisas que se levantam contra nós diante de ti e nos impede de termos uma comunhão profunda, íntima, produtiva na tua presença. Pai querido e Pai amado, nós suplicamos que tu derrames o teu favor sobre nós, que cada pedacinho do nosso ser seja tocado pela tua graça. Nós suplicamos que tu nos abras o entendimento, os ouvidos da alma e todo o nosso ser, para que possamos conhecer profundamente o teu querer sobre nós, para que possamos ser segundo o teu coração, para vivermos uma vida de obediência, uma vida de abnegação, uma vida de dedicação, uma vida de entrega, de confiança, de espera paciente nas tuas promessas e na tua palavra. Unge-nos com a bênção da presença profunda do teu Espírito em nós, tomando a cada um de nós pelas mãos, guiando os nossos passos na tua presença, que nossos pés pisem sobre as tuas pisadas, ó Deus, que nossos corações estejam alinhados com o teu coração, que a nossa vida seja purificada na pureza do sangue de Cristo, que a nossa vida, todo o nosso ser, seja santificado na unção e direção do teu Santo Espírito, para que vivamos para ti, vivamos por ti e vivamos em ti. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Fiquemos de pé, amados irmãos. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Eu já quero pedir aos jovens, a todo o pessoal de música. Eu gosto demais do Meu Coração Transborda de Amor. Não é chavão, é que eu gosto muito deste cântico. Ele fala profundamente ao meu coração. Realmente as minhas tristezas vão embora quando eu olho para o meu Deus e consigo colocar tudo nas suas mãos e descansar nele. Aí sim, as preocupações vão embora, a tristeza vai embora e eu me rejuvenesço na presença de Deus e o coração explode de alegria. Recebei a bênção dos apóstolos e depois cantemos Meu Coração Transborda de Amor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus Pai, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo e Divino Espírito estejam sobre vós, ó amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. 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 Vamos cantar? Meu coração transborda de amor.
coração transbordar de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Mais uma vez, só a igreja agora. Meu coração transbordar de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Gostaria de agradecer a presença daqueles que porventura estejam nos visitando pela primeira vez. Alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, queremos agradecer. Aqui está, a nossa querida irmã está nos visitando. Que Deus a abençoe ricamente, sinta abraçada por esta igreja. E o que é que nós dizemos para ela? Seja bem-vindo. Mas não esqueçamos de depois ir lá e abraçar a nossa querida visitante. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós teríamos pela manhã uma conversa com aquelas 3 pessoas que deram seu nome para fazerem parte do Ministério da Integração. Mas eu também tinha prometido uma apostila, mas problemas que aconteceram durante a semana, não pude preparar a apostila e também algumas pessoas não estavam presentes. E eu quero renovar o convite. Há 3 coisas importantes, 3 a 4 coisas importantes numa igreja, que o povo lá fora gostaria de ver, admira bastante, e quando isso acontece, é um motivo de atração. Primeiro, pregação autêntica, fiel à palavra de Deus. Segundo, o louvor, a música na igreja precisa ser realmente expressão da nossa gratidão, da nossa alegria e da nossa submissão a Deus. Ela precisa ser teológica, ela precisa ter uma mensagem bíblica para as nossas almas, mas a igreja precisa aprender a vibrar com o cântico, com os seus louvores. E a terceira coisa é quando um visitante entra pela primeira vez na igreja e é muito bem recebido por ela. Não somente esse chavão que nós criamos no final do culto, seja bem-vindo em nome de Jesus, mas ela sinta-se abraçada realmente pela igreja, sinta amada, sinta-se valorizada pela igreja, né? Portanto, eu quero fazer um convite. Você que tem interesse em servir a Deus no Ministério da Integração, o Ministério da Integração não será apenas um ministério de recepcionar e conduzir a pessoa e socializar a pessoa naquele momento que ela está na igreja.
Mas o ministério da integração também vai atuar na evangelização, no discipulado. Vai ser um ministério muito importante na nossa igreja. Nós vamos ter as pessoas identificadas, treinadas, para que quando o visitante, e principalmente aquele que é novo convertido na igreja, possa sentir-se não somente abraçado, mas envolvido pelo amor cristão de cada um de nós, desta igreja. Portanto, se você gostaria de fazer parte deste ministério, eu gostaria de conhecê-lo. E no domingo que vem, nós vamos conversar definitivamente com todos aqueles que estão dispostos a participar deste ministério. Quarta-feira, o que é que nós temos aqui na igreja? Às 18h30, Quartas com Cristo, momento evangelístico. E eu vou conversar com o pastor para a gente introduzir um novo elemento que é o momento de testemunho. A gente ter um momento de testemunhar da nossa fé. Como eu fui alcançado pela graça de Deus. Então vai ser assim. Então eu quero convidar você a vir também participar do Quartas com Cristo. Começa às 12h30. Vai até às 19h30, mas está tão gostoso, gente, que a gente vai até às 8 horas. Mas eu quero também fazer, se você vem, eu quero lhe dizer uma coisa: venha em jejum. Sabe por quê? Porque a nossa confraternização é maravilhosa. E se você não vier em jejum, você vai perder o quão maravilhoso é a nossa confraternização. Então, Deus abençoe a todos. Tem algum presbítero? Tem alguma mensagem? Não tem? Que Deus abençoe a todos. Continue orando pelo nosso pastor. Como eu disse hoje de manhã, ele precisou estar em compromisso familiar com toda a sua família e não pôde estar conosco hoje. Sim, domingo que vem, não esqueçam, nós temos ceia do Senhor no culto da noite. Deus abençoe a todos. Aguarde enquanto eu chego até a porta lateral para lhe abraçar. Abrace o seu irmãozinho e fale com o nosso visitante.